Boa noite. Muito bem. Boa noite, gente. Então, iniciamos a nossa live de quinta-feira, da nossa amada Quinta de Luz, como costumamos dizer. Vamos esperar só mais um pouquinho, que aí vão entrando algumas pessoas que assistem ao vivo, né? Muita gente deixa para assistir depois, porque fica gravado, né? Todo o nosso conteúdo fica gravado no Instagram da Quinta e no YouTube. Tá? Que vocês podem ver lá, visitar quantas quantas vezes quiserem, achando interessante o conteúdo, não é? Que a gente traz aqui toda quinta-feira tem live com algum dirigente da Quinta de Luz, algum trabalhador. As meninas costumam fazer lives em dupla. As meninas que eu digo são trabalhadoras que nos auxiliam nessa divulgação do espiritismo aqui na internet, tá? Boa noite, gente. Fiquem à vontade. Muito, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E vamos começar, como de costume, com uma prece. Né? A prece nos conecta ao, ao alto, a prece nos conecta ao divino em nós, a prece nos conecta e acende a, a nossa energia mais sutil, não é? Em conexão com essa continuidade que é a existência. Então, quem puder e quiser, pode fechar os olhos, mentalizar e exercitar uma respiração tranquila, um momento de conexão consigo e com as forças superiores que nos guiam nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Muito bem. Boa noite, gente. Aí, gente conhecido, algumas pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente, mas em breve espero poder encontrá-los lá na nossa nova sede, né, da Quinta de Luz. Tá em reforma, tá ficando pronta, tá muito bonita, né? A reforma tá deixando tudo no seu devido lugar para a gente aí exercer um trabalho ainda mais efetivo do que víamos fazendo até antes da pandemia, né? Um trabalho que já vinha caminhando muito bom e vamos deixá-lo ainda melhor. Gente, eu tenho aqui em minhas mãos encontrei dentro de um livro que estava lendo uma prece do Emmanuel. Emmanuel é o mentor da mediunidade. A gente vai falar um pouco sobre mediunidade também hoje, do Chico Xavier. Né? Ele esteve com o Chico Xavier, esse ícone do espiritismo no Brasil, né? Com mais de 400, quase 500 livros editados, o Chico, em sua carreira de autor espírita, de divulgador do espiritismo, e Emmanuel esteve com ele durante toda a caminhada. E encontrei essa prece que gosto muito dela. Na verdade, não é uma prece, é um texto. E resolvi trazer hoje aqui para vocês também. Tá? Ele diz o seguinte: procuras a paz, obterás semelhante bênção, não retendo
excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo sempre, que te mantenhas na consciência tranquila sobre os alicerces do teu próprio dever realmente cumprido. Então é uma mensagem do Emmanuel através do Chico Xavier, do livro Nós. Muito bem, gente. Como vão todos? Olha, perguntas ou observações vocês podem mandar aqui pelos comentários mesmo do Instagram, tá? Que aí a Daci tá me auxiliando e ela manda para mim, o computador tá aqui perto, pelo WhatsApp, para que eu repita e possa, na medida do possível, né, até onde alcance, responder aí um questionamento, uma dúvida sobre, dentro da nossa temática espírita, né, sobre a Quinta de Luz, sobre tratamentos, o que vocês quiserem perguntar. Se eu não souber responder no momento, eu vou atrás da resposta e boto lá nos comentários alguma coisa assim, para que chegue até a quem aí suscitou a dúvida. Tudo bem? Como é que anda o propósito de vocês? Eu tenho pensado ultimamente, nos últimos dias, nessa questão do propósito, né? Me peguei refletindo sobre esse tempo de essa pausa e não pausa, né? A pausa do centro espírita que a gente ajuda a organizar na fisicalidade, uma pausa que trouxe muitas mudanças, né? Essa pausa devido à pandemia, né? Que trouxe muitas mudanças, inclusive a mudança de endereço, né? Para uma casa nova, com a possibilidade da realização e ampliação de todos os trabalhos que a gente possa favorecer da melhor forma para vocês. E tenho certeza que a espiritualidade conosco estará também orientando esses trabalhos. Mas como é que anda o propósito? Então esse propósito que eu estava aqui falando, que estava refletindo sobre ele, justamente pensando a respeito do meu trabalho na mediunidade, o meu trabalho dentro da seara espírita, minha busca, o meu tratamento, né, que a gente chama assim, né, quando a gente tem acesso às consciências através dos médiums, a gente está num tratamento espiritual, compõe uma casa espírita, o desenvolvimento mediúnico também, o estudo também. Então, esse momento não deixa de pôr à prova o nosso propósito. E aí eu puxo para um pensamento mais amplo aqui na nossa conversa. E o nosso propósito? Nosso propósito na vida. Não os nossos propósitos materiais, tá? Mas os nossos propósitos, ou o nosso propósito, se algo vem à mente, enquanto ser humano. Onde é que eu quero chegar? Quando eu chegar em algum ponto e olhar para trás, quem é que eu quero ver que me tornei? Quem eu quero me perceber quando eu chegar no final dessa jornada, dessa vida?
Eu quero estar saindo daqui, porque vai precisar, todo mundo um dia vai precisar sair dessa vida para continuar a caminhada, né? O corpo, ele nos serve por algum tempo. Ele é o nosso templo sagrado do espírito. É por isso que o espírito habitando no corpo físico, ele recebe até um nome. É chamado alma. É essa junção, é essa união. É o espírito habitando no corpo físico. Então, é o corpo que nos proporciona manifestarmos enquanto espíritos na vida física. Então, esse corpo deve ser honrado e muito bem cuidado. Mas um dia, quando esse corpo, desejo eu para todos vocês e para mim também, um dia já velhinho e cansado, ele precisar voltar a Terra, né? A Terra enquanto matéria, ele precisar ser devolvido para a Terra, porque ele pertence a ela. Quem é que nós queremos ver no espelho da existência que nos tornamos ou que estamos na caminhada? Mais justo? Melhor? Mais verdadeiro? Quero ter solucionado algumas questões. Quais questões? Quero ter sair daqui mais consciente, mais espiritualizado. Quem? Quem é que você quer ver lá no final? E faz uma avaliação desse propósito, dessa caminhada, tá? Eu acho que chegaram até chegou um comentário aí que nunca falta, né? Nessas últimas lives. A melhor pessoa para responder isso está aí com a gente, que é Maria de Jesus. Mas vocês vão voltar presencialmente? Essa resposta eu tenho. Vamos. Isso é uma certeza. Vamos. Quando? Quando a casa ficar pronta. Né? A gente tem muita gente sabe, outras pessoas não. Algumas pessoas estão aqui a primeira vez. A Quinta de Luz funciona como um centro espírita kardecista há quase 20 anos, que tinha sua sede na Madalena e agora vai ser no Engenho do Meio, tá? Porque ganhamos uma casa. A casa da Madalena era alugada, foi devolvida, até mesmo porque estava sendo pedida pelos proprietários, enfim, e foi devolvida e a gente ganhou uma casa, uma sede própria no Engenho do Meio. E aí vai para lá. E lá está em reforma, uma mega reforma. Um ambiente lindo está sendo preparado para todos vocês. A Quinta, na Madalena, já era linda, não é? Muito bem cuidada, aquela casa mais antiga, com todos os seus cômodos muito bem cuidados, com todo o preciosismo com que a amiga Maria de Jesus, que é a dirigente responsável por toda a parte material da Quinta, e ela cuidava com aquele preciosismo todo e continua cuidando. Agora está numa reforma imensa, que reforma imensa no sentido de toda a casa está sendo reformada, preparada para o fim, de acordo com aquilo que a gente precisa para funcionar. E está ficando lindo, tá? Então, para receber todos vocês. Agora, quando essa reforma fica pronta, não sei, não estou acompanhando, mas acredito que esse ano esteja pronto, tá? Enquanto isso, nós nos vemos aqui. Vamos continuar nos vendo. Esse trabalho não vai parar, mas a gente vai continuar se vendo aqui na internet com todo o material que a gente prepara com tanto carinho para todos vocês. Certo? Mas quando abrir a casa, quero revê-los, né? Para os que já conheço lá, e os que não, certamente terei a honra de conhecê-los. É um desejo que lanço para vocês aqui de coração,
estejam com a gente. E a caminhada é de muito esclarecimento, né? A gente estava falando de propósito. Então, a esse propósito que eu trouxe, né, nessa busca de vocês, aí eu trago a minha experiência. O como o espiritismo ele se encaixou nessa busca, né? Então, na minha história, eu sou profissional de saúde, sou fisioterapeuta, sou especialista em terapias integrativas, então já estava nessa busca. Fui fazer fisioterapia por isso, porque já fazia acupuntura, já fazia especialização em outras, em fitoterapia, em floral, então encantado por essa área. Cheguei até a Quinta de Luz através de uma professora querida chamada Cassandra, que hoje trabalha lá com a gente. Até hoje ela já trabalhava na Quinta. Cheguei na Quinta há mais de 15 anos. Nunca tinha pisado num centro espírita. Conhecia por alto, porque tinha amigos, enfim, espíritas, mas nunca tinha pisado num centro espírita. E cheguei à Quinta de Luz. Eu me emocionei no dia que Jesus mandou o videozinho da casa da Madalena sendo desmontada, entregue. Eu digo, meu Deus, quanta emoção. Eu entrei nesse lugar há mais de 15 anos e nunca mais saí. Então, cheguei lá levado por Cassandra, uma professora na época. Tinha sido, aliás, minha professora da disciplina de cardiologia. Uma pessoa fantástica. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Também tem vídeo dela no material da Quinta. E a gente fazia um grupo chamado Clarear, que era um grupo de ajuda a alguns pacientes da Quinta que precisavam dessa conversa mais contínua e constante, né? Então, semanalmente a gente se reunia com esse grupo. Cassandra já fazia isso, Cassandra, Yara, todo mundo trabalhador da Quinta. Eu estou aqui hoje honrando todos os trabalhadores e as pessoas que estão assistindo agora. E aí eu fiquei ali pelo Clarear, adorei o trabalho realizado e Cassandra pediu que eu fosse para o tratamento espiritual. Então, uma casa, toda casa espírita, ela vai oferecer de alguma forma o tratamento espiritual. Eu fui numa casa que a gente só tomava passe. É o tratamento espiritual daquela casa, é a metodologia. O que vai variar vai ser a forma como vai ser aplicado. Nem toda casa vai ter essa característica que a Quinta tem de as consciências espirituais prepararem os médiums para se comunicarem através deles no dia de tratamento, naquele momento do tratamento. Isso é maravilhoso. Pouco se encontra isso, tá? Porque é difícil, não é fácil para um médium a questão de ele ser o veículo de comunicação e de magnetização de um tratamento personalizado, como é o da Quinta de Luz, né? Ali com várias salas e se mantém. Eu estou falando do que vocês já conhecem porque se mantém daquela forma, naquela organização, né? De salas divididas com os espíritos trabalhando ali através dos médiums e você poder conversar com eles. Receber aquele tratamento deles ali nessa boa troca. Uns conversam mais, né, como Raman, por exemplo. Outros conversam menos, como Cláudios, não é? Todos consciências que trabalham lá. Uns são muito amistosos, como Shamira, muito acolhedores e carinhosos, maternais até. Outros se colocam mais calados, mais fechados, ou até mesmo muito mais disciplinadores, como Frederick, né? Mas todos dotados de um amor imenso. Para quem acompanha como nós
dirigentes, trabalhadores, no dia a dia, a preparação, a forma como eles vêm, quando eles se reúnem conosco, quando eles transmitem todas as instruções para o funcionamento da casa. É, é, é o contato com um amor imenso, sabe? É uma fonte de amor imenso, é algo inexplicado, assim, é algo para ser sentido realmente, inexplicável. É, e foi isso que me fez ficar no Clarear, né, como já falei, na Quinta de Luz até hoje. Fui incumbido de algumas tarefas até me tornar dirigente da casa, a convite de todos os meus grandes amigos, né? Grandes amigos aí. Tive uma professora a quem eu honro, amo e tenho hoje a honra de dividir esse posto de dirigente com ela, que é Maria de Jesus. Maria de Jesus pegou muito no meu pé, me deu muita bronca, mas eu merecia. Foi um caminho de, de aprendizado. Eu nunca disse só ela, mas eu vou dizer aqui publicamente, ela tá assistindo. João Luiz, que é o presidente da casa, ele me colocou uma vez num posto de fluidoterapia, de coordenar a fluidoterapia, que são os passes magnéticos. A gente pode fazer essa analogia, tá? Perguntem, é isso aí, vamos conversar. E ele disse o seguinte para mim: Jesus, eu vou falar diretamente para você. Ele disse: cole em Maria de Jesus. Ela é quem tem, ela é quem mais tem a lhe ensinar naquela casa. Quando eu colei primeiro, ela me deu umas porradas assim e tudo, mas depois ela deixou eu ficar ali perto dela e eu aprendi muito. Aprendi mais do que com qualquer outra consciência espiritual até. Então a você muito obrigado, querida. E sei que você está fazendo o máximo para trazer para a fisicalidade essa nova etapa da Quinta de Luz. Tá de frente para a reforma, fez cirurgia de olho, fica lá tapando o olho para poder não receber poeira. Tá assim, dedicadíssima, e nós vamos ser muito, muito felizes, certo? Nessa nova etapa. O nosso propósito continua. Lembre a pergunta que eu fiz lá no início. Como é que está o propósito de vocês? E a gente vai estar aqui para ajudar sempre nessa busca. Porque o Espiritismo, enquanto filosofia, o Espiritismo é uma ciência de observação, né? E é também uma filosofia que vai tratar do ser humano enquanto a sua existência contínua. Então ele vai falar desse ser humano, dessa consciência que não cessa, a consciência imortal que somos nós, tá? E como a gente pode ter contato com um universo, toda uma informação, toda uma realidade, era essa palavra que eu estava buscando, alheia aos nossos sentidos físicos e que nos pautam nessa caminhada e em toda a existência, que a gente pode chamar de um mundo espiritual. Então o Kardec, enquanto lá na caminhada dele de professor, pedagogo, pesquisador, membro da Academia Francesa de Ciência, tá? E ele soube dos fenômenos das mesas girantes, né, que começou assim, né, na França, eclodiu na Europa um fenômeno que se tornou assim uma prática recreativa, que era a questão lá das mesas girantes, as mesas que flutuavam, que batiam, que se lançavam
em outra direção, o Kardec afirmou o seguinte, ele disse, ali, na explicação a esse fenômeno, pode estar, por exemplo, uma força. A força que faz com que a mesa levite pode ser a mesma força que mantém um planeta girando em sua órbita. Ali pode estar a explicação do universo. Pode, né? Tudo pode. Então eu vou lá pesquisar, vou lá saber que fenômeno é esse. E a primeira resposta que ele teve em todo o seu arcabouço metodológico de pesquisa foi quando ele perguntou: quem são vocês? Eu acho muito bonita essa passagem, que ele obteve a resposta: somos os espíritos dos que já habitaram entre vós. Então, foi a primeira mensagem vinda do, do mundo espiritual. E aí começa todo um trabalho de eles colocarem como eles veem o nosso mundo, como eles percebem o mundo deles, como se dá essas comunicações, como se dão essas comunicações, o pautar sobre o desencarne, sobre a morte, tá? Como por exemplo o livro O Céu e o Inferno, no que a nossa principal base evolutiva se consolida, que são os aspectos morais do Evangelho, do Cristo, tá? A interpretação desse Evangelho no olhar dos espíritos, não é? De consciências mais vividas, né? Mais experientes que nós. E essa ideia, que aí é mágica para mim, que é do mágica no sentido de divina mesmo, de me colocar em ressonância com algo que me transcende, de que eles entendem que tudo faz parte de uma cadeia, e realmente faz, né? Não é só um entendimento deles, tudo faz parte de uma cadeia. Então, quando de uma cadeia evolutiva onde todos nós estamos no mesmo barco. Então, mesmo eles, os espíritos mais evoluídos que nós, estando acima, vamos falar assim, didaticamente, quando eles olham para trás, eles nos veem abaixo, mas eles sabem que nós estamos na mesma caminhada que eles já percorreram. E aí eles nos esperam. E aí eles nos ajudam. E aí eles eles nos lançam recursos para que a gente possa se aprimorar nessa caminhada, tá? E esses recursos, a partir do Kardec, dos estudos do Kardec, ficam entendidos que se dão pela mediunidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sobre quando a casa vai funcionar, eu disse, né? A gente vai em breve. Estamos em reforma e vamos deixando vocês a par. Aí aqui, deixa eu ver aqui, dá assim. Aí tem aqui, Edésio Moraes Filho, falando sobre Emmanuel, será verídico que ele reencarnou numa cidade do interior de São Paulo em 2000? Olha, é controverso, tá? Eu não sei te responder assim se isso é verdade, se não é. Se o Emmanuel estaria reencarnado. Muitas pessoas dizem que sim. Muitos palestrantes espíritas, né, dizem que tem textos. Eu não tive acesso a esses textos. Mas, na verdade, Edésio, o que nós precisamos estar atentos e empreendermos nossa energia quando a gente olha para o Espiritismo é o que ele nos traz, não é? Enquanto esperança, enquanto força, enquanto princípio dentro de seu, enquanto estudo, enquanto conhecimento, né? Isso, enquanto solidariedade e caridade, não é? Em todo o seu arcabouço
em todo o seu alicerce, né? Em todo o seu alicerce, seus ensinamentos e tudo que a gente pode ter acesso, né? Advindo do Espiritismo. Seus tratamentos, né? Quantos lá na Quinta de Luz eu mesmo já fui ajudado. A própria Cassandra, que eu toquei no assunto, na época que eu fui para lá, ela estava em tratamento de câncer e manteve seu tratamento médico, tá? E superou esse momento na vida dela com a ajuda dos tratamentos espirituais. Também. Aí tem outra pergunta aqui. O tratamento na sala 4 nas quintas-feiras, era para quê? Era para o que exatamente? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu puxar, que eram muitas salas, né? Vê, quem fez essa pergunta não tem, acho que eu tenho aqui, Ferreira Arte. Veja só, nós éramos orientados por eles a dividirmos as salas de tratamento de acordo com aquela primeira avaliação, né? Você chegava lá na casa, vamos supor, o método ainda é o mesmo, né? Só se mudar alguma coisa quando a gente retornar. Aí eles que orientam isso. Chegava lá para uma primeira consulta, tinha lá um médico que a gente chamava de diagnosticador, e você ia preencher uma ficha, ele iria ali ouvir. Então, ali ele já botava a sala de tratamento, porque ele era um médium treinado. Isso, Jesus, vizinho afluido, lembrei agora. Ele era um médium treinado para esse encaminhamento, né? Para esse encaminhamento. E nós recebíamos, gente, eu, a gente atendia em média, atende em média, promove, aliás, mais de 40 mil atendimentos por ano. Né? Isso eu não tô excetuando aí a questão da pandemia, que não houve, né? Trabalho na casa. Mas cerca de 40 mil, mais de 40 mil procedimentos por ano. E aí era didaticamente dividido de acordo com algumas queixas físicas, tá? Ou psíquicas, certo? Ou mesmo espirituais, né? Às vezes procurava a casa nesse sentido da mediunidade, de se sentir de sentir necessidade de um tratamento espiritual. Tinha muito as pessoas que diziam assim, eu estou aqui por curiosidade, eu quero conhecer. Sim, tinha encaminhamentos para isso. Né? E a sala 4, ela é uma sala que ela é uma universidade. É interessante essa questão de energia, porque o que é digamos assim, no micro aqui pra gente, na dimensão espiritual, às vezes ele é um macro gigantesco, gigantesco. A sala 4, Ferreira, ela é uma sala que ela é uma universidade, ela é um estágio para os espíritos que estão treinando comunicar-se através de um médium. A gente pensa que é só o médium que treina, né? Mas não. O espírito, aqueles espíritos que ali estavam em tratamento a todos vocês, estavam treinando se comunicar e tratar pessoas através dos médiums. A gente pode chamar isso com um comparativo de uma residência médica, tá? Então, ali dentro da sala 4, toda sorte de tratamentos eram ofertados. São, né? Ofertados. Não é mais 4 lá na Madalena, mas a gente nem sabe que número será, mas a metodologia é a mesma. Então, onde, dependendo da tua necessidade, o espírito que iria te tratar naquele momento, a consciência espiritual que iria te tratar naquele momento através do médium, ela estava ali em treinamento de comunicação e o como
como tratar. Claro que você não recebia um tratamento que fosse inferior aos outros, às outras salas. Até mesmo porque, vejam vocês, o tratamento continua quando você vai para casa. Não tem água fluidificada, certo? Que hoje está só concentrado na água fluidificada. Então, a gente faz e evangelho no lar. A gente faz o evangelho no lar, faz a água fluidificada e quem não sabe vai lá no blog, aí no Instagram também tem o como fazer. E você recebe o tratamento espiritual com a visitação da espiritualidade praticamente todas as noites. Tá? Então eu espero ter respondido aí. A sala 4 tratava de tudo, porque era uma sala, um hospital residência, onde os espíritos também estavam aprendendo a se comunicar e a tratar através dos médiums, né? E o encaminhamento se dava lá no diagnóstico. Tem o que? Uma questão de intuição, né? Seria o nosso suporte mediúnico mais forte, é a intuição, e o treinamento dos médiuns a partir da conversa contigo e o que você preencheu na ficha. Deixa eu ver mais uma coisa aqui, alguma pergunta. Danilo França Moura. Fala mais sobre o tratamento espiritual. Hoje procurei a casa da Madalena. Não sabia que não estava funcionando fisicamente. É isso, Danilo. Eu falei agora, né, da questão da água, importante, vou relembrar, falo isso quantas vezes forem necessárias. Veja só, a casa da Madalena se mudou para o Engenho do Meio, mas não está funcionando ainda. Tá? A Quinta de Luz, que era na Madalena, a casa não, a casa continua lá. A Quinta de Luz, que era na Madalena, mudou para o Engenho do Meio, mas ainda está em reforma. E desde o início da pandemia, como é que se dão os tratamentos? Veja, eles orientaram através de João Luiz. A nossa orientação espiritual, gente, isso é preciso ter muito cuidado onde vocês forem. A espiritualidade trata isso com muito esmero. É sempre o para quê. Para que uma pessoa vai receber um espírito, para que ela vai ouvir, para que ela vai ver. A espiritualidade sempre faz essa pergunta: para quê? Certo? Então, o para quê? Um cara chamado João Luiz, tá? Ele ouve, ele vê, ele desdobra e tem contato com esses espíritos, então ele é clarividente, clareaudiente. Em desdobramento ele tem contato e orientações dele, para que deles? Para quê? Para que ele nos transmita. Certo? Porque ele é o diretor da casa e é a partir dele que vem as informações, as instruções, toda a orientação. Não vem através de outras pessoas. Tá? Só dele. E de Alexandra, tá? Que é a nossa vice-diretora, tá? Em algum grau. Tá? Mas João Luiz se encarrega dessa tarefa. Então lá, através de João, o que é que aconteceu? Os espíritos que nos orientam disseram o seguinte: nós vamos promover o que eles chamam de rondas, que é visitar todas as pessoas que nos procurarem para tratamento, que pedirem tratamento. E nós vamos visitar essas pessoas todos os dias. À noite, madrugada, regra, ninguém vai ver nada. Não se preocupe, ninguém vai se assustar, não vai acordar com o espírito do seu lado, pegando em você ou fazendo barulho na sua casa. Isso não acontece. Na questão do tratamento espiritual, né? Acontece em outros níveis, mas não com essa visitação deles. Então você chega lá, no Fale Conosco, no site da Quinta, quintadeluz.com.br. Aí tem a caixinha do Fale Conosco, aquela caixinha de texto. Aí você bota lá, pedido de tratamento à distância para Danilo França Moura, endereço tal, tá? Põe o seu nome, o seu endereço, a sua idade e o motivo do tratamento. Tá? O motivo do tratamento. Digamos que exista
um adoecimento físico, psíquico, um diagnóstico, algo assim, põe lá o motivo. Se não, buscando tratamento espiritual. Ponto. Mandou pra gente, recebemos, a espiritualidade já tomou ciência. Aí você vai ver também lá no vídeo como preparar água fluidificada. É simples, é pegar uma garrafinha fechada, deixar lá para você tomar um cálicezinho uma semana, toda manhã, a primeira coisa. Tem lá as instruções de como fazer água fluidificada. E outro suporte, melhorando tudo isso que você pode se dar, é fazer o evangelho no lar. Tá? A gente tem um evangelho coletivo aqui aos domingos, mas você pode fazer o seu evangelho, tá? E ainda tem o que a gente chama de vigílias, que é um evangelho no lar que é feito todos os dias nos horários que estão lá no site também. Tem um grupo da Quinta de Luz fazendo evangelho. Não é transmitido, tá? Não é transmitido. Mas todos os dias tem aquele grupo fazendo aquela vigília. As vigílias é por um bem maior. A gente pode dizer assim, tá? É por uma mentalização de um bem maior. São pessoas reunidas por esse bem maior. Então, isso vai otimizar o teu tratamento. Certo? Tem tudo lá no site. Agora, em breve, estaremos funcionando na fisicalidade lá no Engenho do Meio e aí a gente divulga aqui. Da mesma forma que a gente está em reforma, a gente vai divulgar aqui e queremos vê-los por lá, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Hoje é nosso dia de conversa. Gorete Padilha. Qual era. Deixa eu ver aqui. Qual era que nos dava assistência na sala 2? A sala 2 eu falei que a sala 1 é um hospital residência, né? A sala 2 é um hospital imenso. Imenso. É, a, Na sala 2, Gorete, depende muito do qual era o teu acometimento, tá? A tua queixa, né? No teu processo ali de mudança. O que é que o corpo físico estava acusando. Que é a sala 2 tem um número imenso de espíritos se comunicando, tá? Aí o médium pode fazer assim, a cada paciente é uma consciência espiritual diferente, tá? Às vezes a mesma consciência aliás, no mesmo médium, consciências diferentes estão atuando ao mesmo tempo. A gente tinha como aquele que mais se apresentava ali, como se fosse ali um chefe da equipe, vamos dizer assim, era o Dr. Cláudios, né? Era o Dr. Cláudios. Mas ele estava tratando aquilo que você levou como queixa. Pode perguntar, tá? Entrei atrasada. Hoje as lives continuarão, é isso? Sim, a gente vai. Aqui não acaba mais não. A gente, toda quinta-feira a gente tem Ana, né? Ana Florencio. Toda quinta-feira a gente tem live, tá? De pergunta e resposta, como a gente tá hoje, mais conversando, mais falando do nosso propósito, do nosso caminho e como o espiritismo e o veículo que a gente tem hoje à mão para a prática do espiritismo é a nossa Quinta de Luz, né? E recebemos todos vocês para essa tríade, né? Que é a base, é o tripé de uma casa espírita, que é o desenvolvimento mediúnico, o tratamento espiritual e a desobsessão, tá? O tratamento desobsessivo, que é a terapêutica desobsessiva, que é justamente o socorro àquelas consciências que podem ou não ter contato com a gente, mas que são menos esclarecidas que nós. Lembram que eu disse aqui
que os espíritos mais elevados que nós, quando eles olham para trás, eles nos veem. Tá? É como se fosse uma escada em espiral. Então ele vai nos ver abaixo e atrás deles. E eles nos esperam, nos orientam, nos apontam o caminho, de acordo com o que o nosso próprio esforço, né? O faça e eu te ajudarei. E a nós também, nesse trabalho de caridade, cabe ajudarmos aqueles espíritos menos esclarecidos que nós. E a gente faz isso numa terapêutica de desobsessão, por exemplo. Não é? Eles podem ou não ter contato conosco, mas a gente vai estar ali favorecendo o socorro e a tentativa de esclarecimento. Né? Uma palavra amiga, acolhedora, amorosa a esses espíritos para que eles tenham aí o nosso caminho, que já é orientado por uma força maior, como uma luz em sua caminhada a seguir. Certo. Mais alguma pergunta, gente? Então, como eu falei da minha história lá um pouco, né? Da minha história lá na casa, é uma história que se deu dentro do Espiritismo através de muito estudo, muita leitura. Então tem muita coisa boa a se ler no âmbito do que é o Espiritismo enquanto doutrina, enquanto ciência, enquanto filosofia, tá? Tem essa parte do fenômeno também, tá? Também a mediunidade enquanto essa ferramenta evolutiva que nos permite o contato com um mundo mais amplo do que os nossos sentidos possam captar. Então, tudo isso a gente tem aqui uma indicações da biblioteca no Instagram, do pessoal da biblioteca lá da Quinta de Luz, que pode ajudar muito a todos vocês. Vamos lá. E o que é que eu leio então? A recomendação primeira é ler os livros do Kardec, que são as obras fundamentais, né? É a pedra fundamental ali, é o trabalho. A gente vai estar falando sempre disso, porque o trabalho do Espiritismo é alicerçado no trabalho do Kardec, né? A prática do Espiritismo. Então vocês vão estar cientes do que está sendo feito ali, né? Do que está se tratando. E no mais outros livros que a tanto esclarecem, né? São assim, é uma imensidão a bibliografia espírita. Eu ouvi uma amiga botar aí assim, uma coisa bem interessante. Eu não me sinto bem na desobsessão. Por quê? Porque há um impacto energético ali. Não é? Vejam, deixa eu dizer uma curiosidade a vocês. É interessante, essas curiosidades são interessantes. Uma vez eu perguntei um número de espíritos, de trabalhadores em espírito envolvidos numa prática de desobsessão, ali numa segunda-feira. E o Frederick, na época, ele disse assim, que eram cerca de 400 mil. Então, cerca de 400 mil trabalhadores estavam preparando ali todo aquele movimento para que a desobsessão acontecesse e o seu desenrolar. E também perguntei quantos espíritos, quantas consciências eram atendidas numa noite daquela. E aí ele falou cerca de 150 mil. Dando números, claro que para o nosso entendimento. E outras informações. Então, quando você entra na sala de desobsessão, acho que foi a Ana, não foi, que colocou? Quando você entra na sala de desobsessão, por exemplo, esse trabalho de desobsessão já pode estar acontecendo antes, a partir da sua casa. Eles já podem estar cientes daqueles espíritos que possam estar envolvidos ali num processo obsessivo a você e que eles precisam tratar.
E quando você entra na sala, vai ser ali a culminância desse tratamento, né? E você pode ser impactada, porque de repente a gente desconhece mesmo o quanto uma ação obsessiva ela pode ter influência sobre nós, até mesmo nos adoecer fisicamente. E nessa hora, esses canais, né, eles vão ser excitados, vão ser abordados, né, esses canais de ligação conosco. E a gente pode sentir o impacto. Sem falar da questão da possibilidade de você estar ali numa vibração mediúnica também, dependendo da tua mediunidade e do grau que ela esteja ativa, você pode ser impactada. Não dá comunicação, tá? Comunicação dentro de uma casa espírita tem hora, lugar e pessoas certas. Mas você pode sentir fisicamente, por exemplo, um enjoo, dor de cabeça, tontura, como algumas pessoas sentem. Vamos lá. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. A gente tá na nossa hora? Não, ainda faltam alguns minutos. É... Pontes colocou aqui. Muitas vezes acordo às 3 da manhã, quase sempre, assustado e depois muita dificuldade para dormir. Esse horário das 3 da manhã, veja só, vou te dar uma explicação dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Da acupuntura. De 1 às 3 da manhã é o horário, porque somos assim, tá? O nosso biorritmo, ele dá mais ênfase a alguns órgãos no decorrer do dia, tá? Alguns não, os órgãos vão tendo mais ênfase no decorrer do dia. Então, energeticamente, você de 1 às 3 da manhã é o horário do fígado. Ele retém cerca de 80% do sangue para filtrar esse sangue e libera sangue mais purificado para aquele metabolismo basal que você teoricamente vai estar ali dormindo. O fígado é o órgão que lida com a raiva, com a mágoa, com a frustração, com o ressentimento, com a ira, com a fúria. Então, a partir das 3 da manhã, ele vai liberando lentamente esse sangue para que o pulmão receba mais sangue, possa oxigená-lo, e daí de 3 a 5 isso acontece e você vai despertando. Esse fígado, quando está em desarmonia diante das emoções que eu lhe falei, ele pode estar num processo de estagnação, de excesso. Então você, em vez dele liberar esse sangue lentamente para ele ir acordando devagar, na medida que o sangue se oxigena, você acorda de vez. Pode ter algum processo espiritual envolvido nisso? Pode. Pode, porque eles vão saber exatamente o que está acontecendo com você. Parece um Big Brother, gente. Eles sabem de tudo. Eles sabem exatamente o que está acontecendo com vocês e sabem a hora que ele pode lhe atacar. Então é cuidar de si, tá? A terapêutica desobsessiva existe para cuidar desses espíritos, mas você primeiro precisa cuidar de si, senão eles voltam. Vamos lá. Eu respondi de acordo com a minha capacidade, tá? Tem até outras explicações, mas seriam muito longas. Mas espero ter. Então vai cuidar dessas emoções que eu falei. Caso uma pessoa tenha uma faculdade mediúnica, como ficará sabendo o momento certo para trabalhar? Primeiro trate. Vamos falar da quinta de luz, né? Como se dá? Você chega lá e diz, olha, eu quero investigar essa questão da mediunidade em mim. Aí eles vão dizer, beleza, então primeiro se trate. Porque você está cheio de espírito lhe perseguindo,
seu corpo não tá legal, você primeiro vai se tratar. Segundo, vai se conhecer, vai fazer terapia, né? Porque se você vai comunicar um espírito, uma outra consciência, aí se você não se conhece, você vai ficar naquele dilema, é meu ou é do outro, né? Então você se conhecendo, você vai saber o que é seu. Aí você vai se tratar bastante. Aí depois eles fazem um teste, feito Maria de Jesus fez comigo, assim. Eles dizem, ó, agora você vai ser apoio, você vai cuidar da parte administrativa, né? Ajudar na parte administrativa. Você vai auxiliar em computador, vai chamar em porta, vai ajudar o povo a sentar, levantar, vai organizar a fila para ver se você quer mesmo a história aí e vai estudar. Aí depois ele diz, tá, agora você passa para o desenvolvimento mediúnico. Então tem uma trajetória. Você passa para o desenvolvimento mediúnico, que é o quê? São estudo e prática, né? Então vai, digamos que assim, a gente monta uma sala de desobsessão para a prática dos médiuns, que não é o dia da terapia de desobsessão, mas ali acontece a prática. Aí, num certo dia, se for para. Tem o para quê, lembra? Se for a questão de a tua faculdade mediúnica está numa atividade tal que eles vão usar para o trabalho, aí você começa a dar um chilique lá, né? Aí dá umas tremidas, aí tem gente que chora, tem gente que. É bem legal essa parte, é bem bacana de trabalhar com os médiums. Né? Tem gente que se segura, a gente sabe que está ali, mas está se segurando por timidez, dureza, enfim. Tem outros que começam a gritar, espernear, desse jeito. Tá? É uma escola. E a gente vai estar lá para ajudar vocês a qualquer tempo. Tá? E aí isso vai se regulando, isso vai se ajustando. Daqui a pouco está numa comunicação ou numa doação. Pode ser que não seja a questão ostensiva, né? A ostensividade mediúnica, mas ela aconteça a partir de um outro processo, não é? De doação, de magnetização, de fluidoterapia. É muito trabalho que tem naquela casa e vai ter ainda mais. Michele está aí falando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Estou sem óculos, Michele. Eu sinto tanta falta do Quinta de Luz. Sei que o tratamento subiu. Pronto, peraí. Sei que o tratamento e o acompanhamento continua, mas sinto falta. Isso. O médium tem isso, né? Médium tem uma coisa de viciar em mediunidade. Ele quer sentir o ectoplasma na veia. Aí, mas tem o trabalho de caridade, né? Tem o trabalho de auxílio, tem você ver aquelas pessoas todas sendo ajudadas, tem você lidar com os dilemas, com as confusões que surgem no dia a dia. Então é um lugar para todos, tá, gente? Então assim como foi para mim, é para todos vocês também. Ah, mas eu só quero ficar me tratando. Tá, também venha. Venha. Eu só posso uma vez no mês, uma vez no ano. A gente tem. Antes da pandemia tinha gente que morava no Japão. Só vinha aqui a cada 3 anos e se tratava lá na casa. Tá? Então a gente está de portas abertas para receber todos vocês. Mas em termos da busca e do propósito, o estudo vai te ajudar muito. Tá? Então busca estudar, ler alguma coisa, conhecer o Espiritismo. Tá bom? Gente, então eu achei um encontro fantástico dessa noite. Talvez tem outras perguntas aqui. Como identificar uma obsessão? Cuidando de si. Como cuidar? Cuide de si, se melhore. Se melhore, ore, se melhore e peça ajuda. Dificilmente a gente vai conseguir identificar. Só se for uma coisa muito ostensiva. Caso uma pessoa tenha uma faculdade mediúnica, como ficará sabendo? Foi a pergunta que respondi, né? Então, gente, eu espero ter sido uma boa troca para vocês. Para mim foi maravilhosa, tá? A noite de hoje. Boa noite a todos. Fiquem bem. Façam suas orações, os seus pedidos.
O momento não é fácil, mas a gente tem que manter o nosso caminho, o nosso propósito. E nós nos veremos em breve, tá? Muito alegre, tá? De ter estado com vocês hoje. Beijo grande, até mais.